Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Jéssica Marinzec. Sejam muito bem-vindos ao podcast totalmente independente, Aula Aberta de Vinho. Aqui, como vocês sabem, é conteúdo de vinho para pessoas reais. E a gente segue naquela linha de básico dos grandes países produtores de vinho, e eu não poderia sair dessa linha sem falar de Chile, aquele país onde eu fui eleita a rainha dos vinhos chilenos. Se você não sabe do que eu estou falando, eu também não vou te explicar, porque eu não vou pagar esse mico de novo, que foi muito legal, mas está em algum lugar da internet, está lá no Deep Web. E aí eu tenho, obviamente, dois convidados aqui maravilhosos para a gente começar falando de vinhos do Chile. Eu vou começar por ordem alfabética, então quem vai começar se apresentando é o Célio. Oi, boa noite, Jéssica. Eu primeiro quero até agradecer o convite, né? Vou estar participando, acompanho o teu podcast, eu acho que desde os primeiros episódios. Meu nome é Célio Roberto Franzó, eu moro na cidade de Brusque, atuo no ramo dos vinhos profissionalmente desde 2014. Então, hoje estou aqui para falar um pouquinho e também trazer as perguntas que a Jéssica pediu para nós, para estar destrinchando um pouquinho do Chile para vocês. Eu acabei de falar que eu ganhei o prêmio lá da Rainha dos Vinhos do Chile, né? Não devia ter falado, porque vou ter que saber responder todas as perguntas, né? O que eu não souber, eu vou jogar, eu vou jogar no novo pai dos burros, que é o Google aqui. Clau, se apresente. Clau, que é reincidente, é a segunda participação dela nesse podcast aqui. Pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui novamente com a Jéssica, agora com o Célio. Desde já agradeço a oportunidade novamente. Eu sou de Ibiúna, aqui do interior de São Paulo, ao lado de São Roque, que é o lugar mais conhecido. Sou enófila, venho aí, me aventurando no vinho aí desde 2018, né, com mais propriedade, estudando, conhecendo, visitando vinícolas. Não trabalho diretamente na linha de frente, mas a gente apresenta aí o vinho, um pouco de conhecimento que a gente vai aprendendo para os colegas, para os amigos, e tenho a oportunidade de conhecer pessoas que agora estou aqui com vocês. Agradeço. A nossa bicicleteira do vinho. Isso é o mais importante do vinho. É o mais importante, bicicleteira. Conhecer pessoas. É verdade, a gente sempre fala sobre isso aqui nesse podcast. O primeiro episódio do podcast, no final, todo mundo só falou sobre o fato de você tomar o vinho com pessoas queridas, né? Mas agora é o momento do quiz da Jazz, onde eu faço as perguntas, porque lembrando, para quem está ouvindo esse podcast, eu não sei as perguntas deles, tá? Não tem nada combinado aqui, a gente vai no pé da valsa. A pergunta é... E eu vou pedir para a Clau começar respondendo. Clau, algum vinho já te emocionou? E se sim, qual? Uau, que pergunta. Agora você me pegou. Tem um espumante que eu tomei, mas eu não vou conseguir me recordar agora. Eu tomei no meu casamento, um corte clássico de Pinot, de Chardonnay. Mas como na época eu ainda não me aventurava assim diretamente, foi assim uma coisa que me emocionou muito, porque foi um presente que eu ganhei e assim me marcou bastante esse Chardonnay Espinot. E foi depois dele que eu passou um período, eu falei, não, agora eu quero me aventurar e começar a conhecer esse universo. Olha, emoção, tá vendo? Muito bem, legal essa história.
E aí, Célio, me conta, algum vinho já te Bom, emocionou? Jess, pode ser dois momentos, ou Pode, vou falar lógico. mais do momento principal e depois do outro vinho, né? Foi uma viagem com a família, a gente acabou indo para Água Doce, Santa Catarina, a gente conheceu a Világio Grande. Eu apreciava muito os vinhos deles ali em cima, né? E a gente acabou indo para Treze Tilha, que fica um pouco abaixo, que é uma cidade linda, austríaca, maravilhosa, e sabe, todo mundo já emocionado com a cultura da cidade. Fomos a Vila Grande, que era o principal intuito, era visitar essa vinícola, né? Chegando lá, a gente foi tão bem recebido, a gente foi tão bem recebido pela enóloga, os vinhos, o clima, o ambiente foi fantástico, né? E um dos vinhos que a gente provou lá, que sabe assim que aquela lágrima rolou, caiu um cisquinho no olho. Eu estava com meus cunhados, minha esposa, minha filha, foi muito gostoso. É o Inominável da Világio Grande, né? E outra situação muito gostosa foi uma viagem que a gente fez para Madrid e andando por aquelas calles lá, perdidos e tal, eu e minha esposa, a gente acabou. A gente queria tomar um vinho naquela noite, eu acho que era quase o final da viagem, a pandemia estourando, quase começando ali em 2020, foi em janeiro de 2020, e a gente andando pelas ruas, hoje está ficando vazia de cada momento, e tinha um bar pequeno, assim, longe dos grandes centros e tal. Tinha um barzinho e a gente percebia que o pessoal no final do dia acabava indo para esses bares, né? Esses bares e tomando uma tacinha de vinho, comendo alguns tapas ali e tal. A gente entrou e a moça veio atender a gente, colocou, tinha lá a Rioja Clássico. Eu peguei aquele mesmo, não lembro muito bem qual era o vinho. Lembro que era um Rioja Clássico e uma taça, né? Uma taça que servia em taça e servia uns pratinhos com tapas. E eu e minha esposa olhando um para o outro, assim, e o pessoal conversando do nosso lado, assim, cara, foi emocionante aquilo ali. Foi uma coisa que me marcou bastante. Vários outros episódios nesse mundo do vinho emocionaram, mas aquele ali está mais fresco na memória por conta disso, dessa emoção do vinho. É um lugar local, né? Não turistas locais, eles brincando, se divertindo no happy hour, descontraído no meio da semana. Foi muito bom. É muito legal essas histórias, né, porque é sempre, envolve muito o momento, né. É lógico que deve ter, histórias de pessoas que tomam a garrafa em si, ela emociona, né, mas em geral é esse momento, esse lugarzinho que você tá aqui, você fala: "Meu Deus do céu, saí lá da minha cidade, do meu bairro e tô nesse cantinho do mundo", e se torna tudo muito especial, assim, não, eu realmente também acho essas histórias incríveis e só corrobora com aquilo que a gente falou, que vinho é sobre pessoas, mas eu quero quebrar esse clima de paz e amor, e a pergunta é o seguinte: qual que é o maior pecado que alguém pode fazer com um vinho? E o Célio vai começar a responder. Ah, o pecado fazer com vinho, Jesus amado. São tantos, né, Jéssica, que a gente sabe que acabam estragando o momento ali, né? Aquele momento de tomar um vinho que tu quer tentar absorver o máximo daquela bebida naquele momento, né? Harmonizar. Mas não tem, é carteira com sushi, bicho. Isso aí eu acho que eu acho que isso é o maior crime que tem na face da Terra. O carteira com sushi, o nosso sommelier de caca lá, né? Eles sempre postam, mas eu vejo nas redes sociais meus amigos ali postando isso aí o tempo todo. Não rola, bicho. Isso ali é caca na hora, né? Não tem. O Célio, Não eu sei como estava é que eles conseguem esperando até o final. assim, eu estava esperando muita coisa, mas eu juro que essa daí eu não estava esperando. Você me surpreendeu. Catena Não com rola. sushi. Tipo Olha, eu um não vou muito peixe. pela, eu não vou muito Não. pela linha dele de harmonização. O que mais dá dó mesmo é você beber de mau humor, beber com alguém do seu lado de mau humor, acaba com aquele vinho que é maravilhoso. Você está lá feliz, encantado ali com seu vinho, contentinho, chega uma pessoa para beber junto com você de mau humor, com aquela energia pesada. Isso também Energia acaba com o pesada. vinho. Isso acaba com o jantar, acaba com o vinho. Pode ser um Barolo clássico lá, que ele vai ser o pior vinho que vai descer quadrado na garganta E da ele gente. ainda vai acabar com o seu vinho ainda. Pode ser um barulho maravilhoso, vai ficar É, ruim. vai.
vai. Isso envolve muito Mas às vezes essa pessoa de mau humor tá comendo junto com quem pediu catena com sushi, aí faz o quê? levantar e ir Aí, para casa, né? aí trava tudo. Não, levantar e ir para casa e tomar meu chile de R$29,90 lá bem tranquilinho, que eu vou ter uma prazer bem maior, eu acho. Catena com sushi, se você gosta, vai que vai, mas é difícil, é Vai que difícil. vai, Se vai que você vai. Eu, né? Eu. Vai que. Porque assim, o pessoal geralmente posta no início ali, né? Tá postando no início, aquela barca bacana, o catena, tirando a foto, mas nunca ninguém postou no final se foi a garrafa toda, se a barca foi comida toda, não sei. Eu acho que Mas não. eu Eu acho que conheço eles gente guardam o que catena. come. Eu conheço gente que come, é bem Muita próximo, gente. Muita gente. catena, posta a foto até o final da garrafa, não sabe que gosto que ficou uma coisa ou outra, mas bom, Gente, Senhor, quem toma e gosta, meu Deus, vai, seja feliz. Meu já Deus, fez. minha opinião, que eu conheço uns doidos assim. eu nem Ainda, ma- tentei, tá? ainda Vou ser bem manda para mim, sincero. ainda pergunta, o que que você acha dessa harmonização? Não vamos cair nessa, não vamos cair nessa. Muito bem, estamos muito bem ambientados depois dessa, sensacional. E é o momento de vocês começarem a perguntar. Quem quiser começar a perguntar primeiro, agora é com vocês. A primeira pergunta que eu recebi foi sobre os rótulos dos vinhos chilenos. Reservado, reserva, gran reserva, reserva de família e aquelas cositas a mais que a gente sabe que sempre vem nos rótulos chilenos, que a gente tem bastante contato. Eu amo, né? Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, porque não importa quantas vezes você responder essa pergunta sempre será feita até o final dos meus dias. Estarei lá com 115 anos e eu estarei respondendo essa pergunta. Galera, reserva, reservado, gran reserva, reserva de família, vamos lá. Primeiro que reservado, ele virou uma marca, né? Então, ele não tem um significado, uma regra de produção. Uma vinícola viu e falou, cara, já que, aí eu vou chegar lá, né? Já que Europa, né, Espanha e tudo mais, colocam reserva nos seus rótulos, eu vou chamar o meu aqui de reservado e meio que virou uma marca. De forma prática, ele é o oposto do que o reserva e o reservado é, né? Porque o reserva e reservado pressupõe passagem em barrica, envelhecimento, e o reservado é, assim, o vinho mais jovem, o vinho mais fresco, o vinho mais leve. E é o que o preço e a qualidade é o preço, assim, não tem muito o que fugir, né? Não dá para esperar que vai ser o melhor vinho da sua vida. Pode até ser, né, mas não dá para esperar que é o vinho mais complexo que você vai tomar. Realmente não é. É a mesma coisa que eu falo às vezes de alguns vinhos em lata. Tem um propósito de ser um vinho leve. Quando a gente fala de reserva e reservado, a gente está falando de algumas regrinhas de produção. De passagem em barrica, de envelhecimento, e ele muda, essas regrinhas mudam de país para país. Espanha é uma coisa, Itália é outra, Argentina é outra. E aí, quando a gente chega lá no Chile, a gente tem o reserva privada, o reserva de família, o reserva e o gran reserva. Se não me engano, são essas quatro. E aí tem a passagem em barrica, que na verdade não, a passagem em madeira, perdão, que não é passagem em barrica, passagem em madeira pode ser, e aí sentem-se, porque já está acabando a temporada de número 1, né? Então a gente já pode começar a falar as verdades. Sentem-se, porque não necessariamente quando o vinho está escrito na ficha técnica do site, ou que seja, passado em madeira, quer dizer aquelas barricas bonitinhas que você vê nas fotos. Pode ser o que a gente chama de suco de sarrafo, brincadeira. Pode ser o que a gente chama de staves ou aduelas, né? Que é como se fosse um chá de madeirinha que coloca dentro do líquido. Mas, Jéssica, pode isso? Em muitos lugares pode, inclusive em Bordeaux, na França. O Bordeaux AOC, que é o Bordeaux mais de entrada, ele pode ser feito dessa maneira. E o que vai mudar no meu vinho? Vai adicionar aroma, vai adicionar um pouquinho mais de corpo, inclusive, às vezes tem alguns produtores que podem adicionar até o
pó mesmo do tanino para dar aquela sensação de tanino e tudo mais. Como que eu, cliente e comprador, vou saber disso? Talvez não vai saber, porque isso não obviamente vai vir escrito numa ficha técnica. Sim, acho que eu tenho 11 anos de mercado, eu vi um produtor, um não, vai, mais de um. Mas assim, numa degustação em geral, o produtor assumir que faz isso, são poucas pessoas. Então você não vai saber, mas você vai levar um vinho mais encorpadinho, um vinho com aromas de especiarias e tudo mais, né. Então o reservado, já está explicado, o reserva, ele vai ter acho que no Chile até 6 meses de passagem em madeira, e aí até acho que o reserva de família deve ser 18 meses, alguma coisa assim, ou 24, e vai aumentando o grau alcoólico. Então, tipo, se ele é um Gran Reserva, ele vai ter um pouquinho mais de grau alcoólico do que o reserva. São várias regrinhas difíceis de decorar de cada país, mas é basicamente isso. Bom, Jéssica, puxando um pouquinho dessa que você pegou ali sobre ficha técnica, né? Isso é uma máxima que tem entre os consumidores de vinho sobre tudo que a gente fala, tudo que a gente explana na rede social, acaba respingando nisso. Poxa, sério, como é que eu sei isso que tu estás falando, né? Que esse vinho vem da região tal, tal. Então, muitos rótulos não têm tudo isso. E o Jéssica, você que trabalha com uma importadora ali, né, do Angelone e tal, é, eu estou percebendo que as fichas técnicas estão cada vez mais enxutas. Mesmo os vinhos de um pouco mais, a qualidade elevada, com todo o processo eles estão vindo, sabe, mais seca possível, assim. Tu tens que entrar no site, tu tens que verificar com a importadora, muitas vezes o representante também não tem tantas informações assim. Eu estou vendo uma carência muito grande. Eu que sou quem compra também. Imagine para o consumidor, né, que vai lá no mercado, que pega a garrafinha na mão, que quer olhar. Eu acho que isso está bem complicado, porque eles querem cada vez saber mais, acabam fugindo, indo no nosso tio Google, acabam indo para os influenciadores, né, perguntando porque eles têm um acesso maior. Né? Tu também está percebendo isso nas fichas técnicas? Eu não sei se a questão é com a ficha técnica ou às vezes com o próprio estilo do vinho, que não tem muito mesmo que ser falado e aí É, acaba não tendo, de fato, não. o que falar esse Uhum. vinho cara, não passou em barrica, não tem nenhum diferencial, é um vinho simples do dia a dia, e aqui eu sei que esse podcast é do Chile, mas a gente está falando de forma genérica, né, sim, pode ser um rosso de Uhum. Itália, pode ser um vinho do centro da Espanha, a grande maioria dos vinhos, Uhum. eles são mais simplesões. Dito isso, lógico, tem muita importadora que de fato acaba simplificando mesmo a informação. Faz tempo não, né, que eles mudaram o site agora, a Decanter, mas eu gostava muito, muito, eu sempre usei como benchmark a ficha técnica da Decanter, assim, a Decanter para mim aqui no Brasil é a que tinha a melhor ficha técnica, mas às vezes é do perfil do próprio consumidor do site, assim, sabe, porque, lá na Evino, por exemplo, quando eu estava lá, era informação do dia a dia para o consumidor, e se alguém tivesse alguma dúvida entrava em contato. E por fim, tem muito produtor que não passa a informação toda, tá. Hoje eu estava inclusive falando sobre isso, do trabalho que é nem todo site ou importadora tem isso, mas que é aquela figura da pessoa responsável pelo conteúdo e que faz a ponte da importadora com o produtor, e fica indo atrás dessa informação. Então, produtor, passou quantos meses em barrica? O produtor não responde. Porque às vezes trabalha com os produtores tão pequenininhos que o produtor vai ver assim o e-mail a cada 4, 5 dias, aí não responde, aí não sei o quê, que é uma importadora que trabalha com vinho, com produtores bem pequenos. Então, assim, a pessoa nem tá olhando o e-mail, não faz. Isso vem A muito do produzir só. produtor. Isso às vezes vem muito do produtor, tá. A ficha técnica ela é uma dor mesmo no nosso mercado. Aham, só fortalecendo ali a questão, por conta.
dos vinhos mais simples, a gente sabe que nem, às vezes nem tem ficha técnica, acaba sendo sucinto, nós estamos falando de vinhos mais simples, mais acessíveis, né? Mas o que eu perguntei um pouquinho assim, para ti, como profissional, é que os vinhos de alta gama estão vindo também com as fichas quase iguais aos vinhos de acessíveis, sabe? Isso que eu Não, mais aí estou de percebendo, fato, né? aí de fato, de novo, é quase uma obrigação, quase não, é uma obrigação de Aham. quem traz, de fornecer essas informações. Essa Eu fichinha. entendo que alguns produtores são mais difíceis mesmo, porque são pessoas da terra, assim, é o pessoal que está Uhum. tá plantando uva e verificando, mas precisa, certamente, certamente. Cara, meu Instagram foi só zoeira. Mas consegui tirar umas perguntas ali. Vou falar primeiro da minha excelentíssima esposa, que ela acabou fazendo uma pergunta ali. Eu vou reforçar a pergunta dela, vou enriquecer a pergunta dela. Hoje se fala muito das uvas ícones da nossa região. Argentina é o Malbec, Uruguai o Taná. Mas pelo menos ao nossa bolinha aqui da minha região, eu sei qual uva é o ícone do Chile, mas a minha bolinha aqui, a gente trabalha muito com Carmener, com Merlot, com Cabernet Sauvignon, e o pessoal fica, tem uma uva ícone, não tem? Então a pergunta era assim, qual a uva ícone do Chile? Olha, Célio, quando a gente fala então do Chile, de uva ícone, bom, a mais plantada é a Cabernet Sauvignon. Talvez a emblemática que leva a fama é a Carmener mesmo. Mas, a uva país é uma uva que estava plantada no Chile há muito, muito tempo. Ela chama, Criolla Chica na Argentina, é a mesma cepa, e chama Mission na Califórnia, alguma coisa Mission. É a mesma uva. E ela era super plantada no Chile e foi retirada, obviamente, por conta da influência francesa que teve. Então, parte da aristocracia chilena começou a fazer esse intercâmbio cultural com a França durante um tempo. Por isso das uvas francesas estarem super disseminadas ali, mas ela seria uma uva, digamos, originária não, né, que foi trazida aqui para a América do Sul e se deu super bem, foi trazida pelos espanhóis e tudo mais. Então, essa era uma das uvas mais emblemáticas do Chile, até esse movimento de francerização da produção, mas hoje, de novo, a uva mais plantada é a Cabernet Sauvignon, mas ainda assim a Carmener, acaba virando o mesmo do país. Mas, cara, eu sei que a galera fala, odeia, e de novo eu vou defender aqui a Carmener, porque ela tem o seu valor no mercado. O Eu Sim. público tomando gosta. Carmener. Olha lá, o público gosta de Carmener, e o mesmo estalo que deu com a Clau, tipo, no espumante, de falar: "Meu, vou atrás de mais informação", foi a Carmener que deu esse estalo em mim de falar: "Meu Deus, mas essa uva com gosto de pimentão aqui", para o bem ou para o mal, foi a uva que deu o estalo para eu começar a estudar, vinhos. Eu lembro muito disso, assim. E as pessoas gostam muito, 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 muito. Botou um Carmenerzinho em oferta, nesse friozinho Ó, que tá aqui, ó, vai que vai, Vai muito bem. vai. mexe o Ai, ponteiro ai, da O loja. coração faz assim, ó. Então é isso, mas a País é uma excelente uva, um perfil bem diferente, não tem essa, em geral, né, os vinhos, são um pouco mais frescos, tem uma nota bem acentuada de pimenta do reino, assim, um corpo um pouco mais leve, tem mais drinkability, né, drinkabilidade, assim, você toma de uma forma um pouco mais leve. Eu gosto bastante. Mas esse seria o cenário das uvas, emblemáticas chilenas. Uma outra pergunta que eu tive aqui foi a respeito das uvas brancas, principalmente a Sauvignon Blanc, que deu um estouro, né? Ela está bastante em expansão no Chile agora. Então, a pergunta é em relação ao perfil da Sauvignon Blanc do Chile.
Ó, se eu tivesse que comparar, eu certamente iria comparar com Nova Zelândia, porque é muito aromática, né, é bastante aromática, é aquele aroma de pimentão, do jalapeño, do maracujá, então é muito, muito exuberante. Muita acidez também, porque aí, ó, claro, natural da Sauvignon Blanc. Você deve ter uma ou outra regiãozinha que tenha um Sauvignon Blanc que é menos exuberante, mas a gente espera bastante principalmente daqueles vindo da costa do Chile, que é onde você tem as melhores expressões. Quando você pega mais ao centro do Chile, que é aquela região muito mais homogênea de produção, tem uma coisa legal para o dia a dia, mas a costa e também ali a região do Atacama, tá saindo umas coisas bem legais, assim, eu acho que hoje são as regiões que eu mais curto quando fala de Chile, sabe. Bom, falando um pouco de região, o Matheus Espíndola, ele perguntou para mim, ele conhece várias regiões do Chile, mas qual a principal região produtora de vinhos no Chile? Bom, a principal é o Vale Central, que é onde sai o grande volume, assim. Então, quando a gente fala de volume, a gente está falando de Vale Central. Aí, quando a gente fala principal em termos de qualidade, Maipo possivelmente é que também da onde saem os rótulos mais famosos, né. Mas putz grila, tem muita coisa, de novo, qualidade saindo de Casablanca, saindo também do Atacama tem aquela linha Tara, da Ventisqueiro, que é uma linha Whisky. maravilhosa Uhum. de produção Eu tenho na pequena e loja. tudo mais. E, cara, são vinhos super qualitativos. É que não é, assim, a região ainda mais emblemática, Uhum. né. Mas de volume, Vale Central, de qualidade, Maipo, que é internacionalmente conhecida, mas o Chile tem cada vez mais buscado esses terroirs bem diferentes, né. Um terroir mais chuvoso ali no sul, mais frio na costa, o seco. Então, isso que é muito legal desse movimento da produção, no Chile. E aí, aproveitando o gancho da sua fala, Jéssica, tem surgido bastantes vinhos, assim, de seleção mais, elaboradas, vamos dizer assim, no sul, né? Coisas, novidades muito boas no sul, né? Que aí são de Exatamente. pequenos produtores, né? Aquele processo mais cuidadoso, menos volume. Exatamente. E Tata Biu-Biu e Majeco ou Maieco, o pessoal fala, e são regiões, como é uma região mais fria, tem se plantado bastante Pinot Noir, tem um pouquinho de moscatel, tipo, Gewürztraminer, então uvas mais aromáticas têm saído de lá. Eu vi ai, cara, faz um tempo, eu não vou saber quanto tempo, mas pelo menos um artigo falando que os vinhos de Biu-Biu, a região chama Biu-Biu, tá caindo na fama dos sommeliers, hypados dos Estados Unidos, então quando cai na mão dessa galera, começa a demandar mais, fica mais caro e tudo mais. Mas o sul do Chile, inclusive é uma região belíssima, já vi, assim, algumas fotos de pessoas que foram viajar para lá, um lugar lindo, 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 verde, 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 completamente diferente do norte. Eu só tive a oportunidade de ir para o Atacama, que, minha nossa senhora, eu nunca vi um clima tão diferentão em toda a minha vida. Minha boca rachou, tipo, tipo 5 horas que eu estava lá, minha boca pá! Clima super seco, e o sul Aquilo ali é completamente mortal. é muito doido. Mas assim, muito, muito, muito legal. Então, eu acho que continuará no Brasil e no mundo, chegando para a gente mais vinhos de produção de entrada do Vale Central mesmo, mas vale ficar de olho nas outras regiões. E uma das perguntas que existem, olha só, né, existem vinhos de alta qualidade no Chile? Olha só a complexidade dessa pergunta, como a gente está inserido num comércio né, acessível, né, um comércio mais baixo, assim, não de qualidade, mas digo de acessibilidade, né?
como os vinhos de alta gama do Chile acabam ficando um pouquinho mais de lado nas prateleiras dos mercados aqui da nossa região. Eu estou falando isso da minha bolinha aqui, que é Santa Catarina, minha região, né? É claro que a Jéssica, uma visão mais nacional, ela vai ter uma opinião diferente, mas pelo meu canto aqui, a gente começa a ver muito disso. Em 2018, eu fui convidado para ser embaixador de um projeto do Novo Chile, que era o MOVE. Era um projeto de pequenas vinícolas e tal, que estavam oferecendo produtos de qualidade. E eu fui embaixador da Susana Balbo, uma vinícola de alta qualidade do Chile ali. E a gente acabou divulgando. Eu tive uma imersão muito legal que até eu não conhecia. Fui convidado para falar de um produto que já estava há muito tempo lá, um movimento muito forte lá, e acabei me imergindo num mundo desconhecido, sabe? De vinícolas pequenas, de alta produção, de qualidade e tal, e a gente estava muito no comercial aqui, de vinhos muito bons também, né? É porque o pessoal muito me pergunta, né? Acaba perguntando muito assim, poxa, um vinho dessa faixa, né? Nós estamos falando ali na faixa de 30, 50, 60 reais, um vinho de boa qualidade. Eu já tomei vinhos de 40 reais, extremamente ruins, desequilibrados, sabe? Acidez muito alta, e eu tomei vinhos de 40 reais de beber de joelho, assim, puxa, que vinho bacana. E não foi num momento especial que eu estava emocionado, não. Foi numa degustação que a vinícola acabou mandando para mim, provei na loja, acabei gostando muito. Então, esses movimentos que eu estava falando ali anteriormente, acabam fazendo que nem os vinhos de Portugal fazem bastante aqui, né? Vem uma galera de Portugal, cria uma mesa ali com influenciadores, lojistas e tal, tem uma imersão grande. Eu sinto muito falta disso do Chile, que o Chile tem muito potencial para um maior produtor de vinho da América Latina. Só que eles parecem que estão sossegados, estão sentados na poltrona, porque vende muito, né? Vende bastante. Se não tiver Chile na loja, né? Acaba a receita sendo baixa. E acabam, sabe, eles não divulgam tanto o movimento para esse público que acabou de fazer pergunta para mim. Existem vinhos de qualidade no Chile? Poxa, olha, eu fiquei até meio assim, né, mas vou colocar. Olha, eu ia falar que eu sou amiga, eu sou bem, achei, né, fui longe, mas eu já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes com o pessoal da Wines of Chile, com a presidenta, que é a Angélica. E eu acho sim que o Chile já fez mais ações, com a Wines of Chile aqui no Brasil. Hoje acabou ficando, inclusive rolou recente, a Wines of Chile, a feira em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas não acho que fizeram mais nenhum outro evento fora. Acho que nos últimos 2 anos de pandemia, rolou alguma coisa online para o pessoal do varejo, que eu até ano passado fiz a apresentação com o Diego, e aí acaba rolando esses movimentos, o próprio MOVE, então para quem não conhece é um movimento de produtores, de produção, mais sustentável, uma produção um pouco menor, de pouca intervenção, e aí tá acontecendo um outro, não, mas não é de produtor, é um guia de vinho que rolou esses dias, é outra coisa. Então acaba sendo muito muito pontual, né. E a Wines of Chile sempre fez um trabalho muito legal, mas é dentro desses produtores que fazem parte dessa associação que se chama Wines of Chile. De fato, Portugal é um case, assim, de trabalho de construção de marca, porque além da Vinhos de Portugal, existem associações fortes, como a dos vinhos verdes, por exemplo, de Setúbal, Dão que e está Douro. rolando Uhum, exato, do Douro, ó, de Setúbal, que está sim. rolando nesse mês uma formação de vinhos de Setúbal. Então Alentejo também. do Alentejo também. Lógico, tudo depende, né, gente, quando tem dinheiro, né, amores, dá para fazer tudo, dá para fazer tudo. Então, assim, eu sei que economicamente, politicamente, o Chile também passou por atribulações nos últimos tempos, eu não sei como é que tá isso, né, essa tratativa. A Estamos falando de um produto que não é, infelizmente, um produto né, primeira necessidade, para grande parte da população, mas acho que a Wines of Chile já fez sim bastante coisa, acho que está um momento um pouco 2016, 17, é, 18 foi uma imersão do Chile aqui, eu me lembro muito bem.
Mas 2019 também, vamos contar com a pandemia, mas 2019, 2020, até acompanhei o teu ali do Wines of Chile, foi fantástico em São Paulo. Só que eu percebi, assim, parece que eles deram ficou um pouquinho mais lento essa movimentação, não sei por conta da pandemia ou por conta do mercado forte, que foi o consumo desenfreado. Uma coisa que é fato, do pessoal da Wines of Chile é a necessidade deles, continuarem desenvolvendo o Brasil. O Brasil, assim, é primeira, importância para os chilenos. Só que, de fato, eles também querem, como todo mundo que trabalha no mercado, fazer o step up, né, começar a vender vinhos também com um ticket médio um pouquinho mais alto. E aí, como a gente está vendo até pelas perguntas da galera, precisa educar, não tem como, gente, a gente não relembrar as pessoas das coisas se a gente não ficar: "Olha aqui, estamos aqui, olha aqui, esse é o produto, esse é o produto, esse é o produto". Osmose, né? É assim, Por osmose. por osmose, é É, assim que Isso é você meu cria. termo. É isso, Eu uso porque muito. não tem como, assim, tem vinho de boa qualidade no Chile? Claro, pra cacete, mas tem que mostrar para as pessoas, tem que trazer, tem que fazer o povo beber, não basta só eu falar, a gente falar aqui, né, nós somos 3 pessoas, vão, sei lá, algumas centenas de pessoas vão ouvir esse podcast, mas tem 32 milhões de consumidores de vinho no Brasil que falam que tomam um vinho diariamente, né, então a gente é tipo 0,001%. Então, precisa dessas forças mesmo, mas espero que eles voltem logo a fazer as ações, assim como a Wines of é Argentina, né, bacana, que né? também é muito legal, né. Ali a Wines of Argentina, ela tá bem apagada, né? Meu Deus do céu, tá bem, sabe? A última campanha que eu tenho em mente, assim, deles ali foi em 2017, eu acho que foi em Florianópolis, acabaram vindo Florianópolis, Rio, São Paulo, fizeram toda aquela turnê e sumiu, né? Tipo, é complicado. Olha aí, Deco Rossi da Wines of Argentina, esse é meu amigo, esse dá para eu de eu dar uma Ah, cutucada aqui. Que inclusive é o tema do próximo podcast, é a Argentina, já vamos dar um aham. spoiler aí, Adiantando, já né? adiantando. Que mais? Me contem. Ô, Jéssica, eu tô só. Ah, não, Cláudio, vai, por favor. Desculpe. Não, tranquilo. Não, eu ia perguntar sobre vinhos biodinâmicos de pouca intervenção também. Chegou uma pergunta para a gente. Cara, eu acho que, isso é um movimento, o MOV, né, obviamente, já é algo muito forte, é muito doido como o MOV, Ó, ele é muito, muito, muito forte aqui no Brasil. Hã, claro, tem regiões mais fáceis e mais difíceis, aquelas regiões mais secas, como a gente já pode imaginar, de produção, são regiões que tendem a fomentar um pouco mais essa produção mais sustentável, justamente porque você tem um clima melhor, não tem um clima muito úmido, você não precisa usar nenhum tipo de remedinho que seja no vinhedo, mas, cara, quando a gente fala de produção em massa, assim, a Emiliana, ela, assim, é um grande case, para quem não conhece a Emiliana, cara, é a maior do mundo? Deve ser, né? A maior produção do mundo, ou uma das maiores de vinhos orgânicos, e também tem biodinâmico, é uma das poucas ali, mas tem quem esteja fazendo, tratativas mais sustentáveis, como a própria Conosur. Eu nunca vou esquecer o caso da Conosur, porque a gente foi fazer Já tive a umas visitas. oportunidade também. Uma Isso. visita lá, a Conosur, eu acho que ela não, se eu estiver errada me corrijam, não tem nenhum selo orgânico, mas eu sei que a produção é de fato sustentável, inclusive entrei no vinhedo com os patos, com os marrecos indo atrás de mim ali na Tudo Conosur, juntinho tudo ali, juntinho, acompanhando, fofurinha. fazendo É, o os enoturismo. galhos, exato. de boi lá, os chifres de coisa enterrada. Exato. Então, tá rolando muita coisa. Essa semana eu dei uma palestra falando justamente de novidades do mercado e de rótulos também, de embalagens, na verdade, mais sustentáveis, e a própria Emiliana já está trabalhando um negocinho que o moço disse que eu não podia falar, mas que é uma garrafa mais sustentável. Se Ah, dei estava na spoiler, Provine spoiler. se estava na Provine,
online não tá escondendo de ninguém, né? Levou até do Chile, até a Alemanha, não sou eu que estou dando spoiler. E uma garrafa mais sustentável, PET e tudo mais, eu fiquei enlouquecida, eu achei sensacional. Então, tem grandes líderes de mercado fazendo um bom trabalho e, claro, sempre, né, os pequenos produtores que estão ali todo dia com a mão na terra, literalmente, trazendo vinhos muito puros, com alto nível de gluglubilidade, que eu adoro essa palavra. Então dá para ficar bem de olho. Quem tem trazido umas coisas legais, sempre trouxe, na verdade, de Chile, de baixa intervenção, que eu gosto é a Vinhomix. A Vinhomix é uma importadora muito pequenininha de São Paulo, que eles têm umas coisas bem legais de baixa intervenção, do Chile. Ô, Jéssica, eu estava esperando, sabe o quê? Falando de região, de vinho, eu estava esperando tu perguntar qual mico você pagou. O kit da Jéssica, eu estava esperando isso aí, qual mico? Então, eu meio que treinei isso ali no mico, porque eu passei um mico, foi rápido, um mico rápido, mas foi envolvendo o Chile, uma região do Chile, né? Aquela coisa, né? Sommelier de última hora, uma mesa vazia, um wine day, sabe aqueles wine day naquele hotel chique, mas chiquérrimo, assim, que tu tens que botar aquela touquinha no pé para entrar no salão, é uma coisa. Então, teve um aqui entre Balneário e Itajaí, teve um wine day ali, promovido por uma loja famosa de Balneário Camboriú, e o cara me convidou, disse, tá vindo do movimento Move ali e tal, então vai ter um produtor ali, eles não têm ninguém para apresentar lá o vinho, isso em 3 dias para o evento, eles me deram todas as fichas técnicas, não conhecia ele, não conhecia a região, nada, fui lá, de a cara o tapa, sabe, provar, e cada um perguntando e coisa, e eu olhei a ficha técnica, a minha cabeça, ela estava falando Colchagua, mas a minha boca falava Aconcagua. Entendeu? Aí o cara, um amigo meu, falou: sério, vem cá. Cara, isso não é Aconcagua, cara. Não tem nada a ver com Concagua. É Colchagua. A Colchagua. É isso, meu Deus. Eu falei para uma galera e todo mundo. Então foi o meu bico envolvendo o Chile, sabe? A Colchagua por Aconcagua. Mas eu vou te falar, eu faço isso direto com absolutamente tudo, tudo. Eu já gravei, na época que eu gravava o canal do vinho, tipo lá no comecinho, eu gravei quase que um vídeo inteiro chamando a Chardonnay de uva tinta. Eu falava a uva tinta Chardonnay e eu gravei o vídeo, aí eu fui pegar, porque na época eu editava os vídeos, e eu comecei a ouvir, eu falei, mas que maluca! E eu falei a uva tinta Chardonnay o tempo inteiro, e eu falei: "Cara, como é que eu fiz um negócio desse?", sabe, assim. Mas vira e mexe, quando eu falo para as pessoas que eu chamo o urubu, né, de meu louro, e eu acho que é coisa de família, porque o meu pai, ele é assim, meu pai tem 5 filhos, e ele me chama de Bruna, chama a Bruna de Jéssica, chama a Isabela de Olha! Bruna. O meu pai é exatamente assim. E vou até contar uma história: meus pais são separados e meu pai chamava minha mãe de Elisângela, que é a mulher dele, já chamou Elisângela de Rosana. É uma furdunço. Então eu acho que é coisa de família mesmo. Então agora me desse um alívio agora, Jéssica, porque, Você não olha, trocou o nome lá em da casa. esposa. Não, não, esposa, não tem Olha, como. não faça esse apoio. 20 e poucos anos juntos, não tem como. A minha, não, esse problema eu não passo de Aqui, trocar o nome aqui, da esposa, aqui, porque é aqui a tem o primeira e costume, a única. aqui tem o costume de acontecer isso. Vai chamar um filho pelo nome, chamar todos, até chegar no último ser o filho. Aqui é muito comum. Meu esposo é que sofre, vai Meu chamar. pai chama todo mundo mais velho. Aí quando Todo mundo é esquece, Serginho lá em casa. Aí quando esquece, chama de fio, né? Aqui o costume é fio. Não lembrou o nome de ninguém? Fio, fia, tá tudo resolvido. Ninguém Ah, morre. Acerta. tem uma história da Bruna, que é uma irmã depois de mim, e que ela estava na escola e o meu pai: "Jéssica, Jéssica", e aí ela dando tchau para os amigos: "Ah, galera, meu pai chegou", e o pessoal: "Não, Bruna, ele tá chamando Jéssica", ela: "Não, pode deixar, é comigo mesmo, tá tudo É, certo", tipo esse. sim. O meu pai e minha mãe é tudo Serginho, que o meu irmão mais velho é Sérgio, né? E aí eu tenho o meu irmão mais novo, que é Giovanni, é tudo Serginho.
Um Serginho é o mais velho, o mais novo. Só que a gente já sabe, então a gente vai junto que nem a Bruna, né? Pediram também aqui, Jéssica, já que o Célio comentou um pouquinho de regiões, dica de enoturismo no Chile. Boa, boa. Gente, vocês sabem que já me pediram, e eu vou te falar, eu toda vez que eu for para o Chile, eu desculpa gente, mas eu fui sempre convidada, então eu nunca prestei muita atenção. A única coisa que é assim, eu fico pensando, eu não conseguiria, acho que fazer qualquer rota sem alugar um carro, ou seja, que talvez contratar alguma empresa e tudo mais, porque as coisas elas não são tão próximas, assim. Tudo bem, você consegue ir para Valparaíso, é próximo, mas assim, tipo, eu vou lá pegar um trem, assim, eu indicaria sempre alugar um Prada, carro, mas tem que tomar cuidado, né, porque beber e dirigir é um troço muito, muito ou um complicado. guia. Ou um E, guia, e outro exatamente. país fica Eu por lá recomendo um mesmo. guia. Eu vou na premissa assim, ó, estude bastante, se tu vai visitar aquela região, influência, ver com uma agência de viagem, um guia, tá? Um guia, porque você vai beber, você vai visitar, bom, vai visitar vinícola, não tem, é inevitável beber. O Sim, pessoal fala que eles estão pegando bastante, é bem complicado e não é pegar qualquer guia, tá? Investiguem, porque tem bastante gente mais mal intencionada. Então, vão para o influenciador, quem está viajando, quem está lá, quem já foi, pergunta para os caras, porque pegar um guia bacana, que vai te dar um passeio bem gostoso, vai te levar, vai te esperar, não vai fazer 3, 4 casais ao mesmo tempo. Então, isso é fundamental, se informar totalmente antes. É difícil indicar, porque cada um tem um público, um bolso, né? Então, acaba sendo complicado indicar. Não, boa. Não, eu super concordo. O pessoal eu não sei se a Wine Locals aqui no Brasil tá fazendo Chile, né? Porque a Wine Locals eu sei que eles tinham começado, vou até olhar o Instagram deles agora aqui. Eu sei que eles tinham começado roteiros de viagem no Uruguai, mas tem o Arthur, quer ver? É Arthur Aguiar o nome dele? Arthur Aguiar não, Arthur Aguiar é o cara que ganhou o Big Brother, cacete. Cadê o sobrenome do Arthur aqui, gente? Ai, meu Deus do céu, eu vou achar, espera aí. O Arthur, ele é um cara que trabalhou Arthur Farias, não faz Arthur Aguiar, é sensacional. Arthur Farias, ele trabalhou muitos anos com turismo no Chile, Arthur Farias, e ele faz essas pontes com o pessoal da Wine Locals lá no Chile. Então ele é um cara, super recomendável. Lugar lindo, putz grila, assim, né, a gente falou, Atacama, o Sul, a própria região ali de Casablanca, Lleida, San Antônio, que são perto da costa, são lugares lindos. É incrível, mas se movimentar de um lugar para gente, é tipo assim, é tudo, né, tudo tudo é 100 longe, né? quilômetros, tudo é 100 quilômetros, tudo é 500 quilômetros, tudo é 200 quilômetros, tudo é bem longe, então talvez, de fato, pegar uma região ali, destrinchar ela, faça bastante sentido. E lógico, quando está em Santiago, dá para visitar Conte Toro, obviamente, eu acho que é Undurraga também é ali pertinho, que aí dá para você pegar o trem mesmo da própria cidade, depois pegar um táxi, alguma coisa nesse sentido, então dá para fazer. A Conte Toro é uma visita bem de turista mesmo, mas putz grila, para quem está indo pela primeira vez, nunca visitou uma vinícola, é muito legal, assim, já vale super a experiência, e a própria Conte Toro tem pacotes diferentes, né, tem serviços diferentes ali dentro, e eu acho que vale super a pena para quem tá começando. Pediram também dicas de Hum. harmonização com Carmener, A né? cria dela. Com Cabernet, com Merlot Hã. e Syrah, Esse ra chilenos, de perfumes cara chilenos. cara, eu acho que quando a gente fala Cabernet, Merlot e Carmener do Chile, a gente a pirazina vai estar lá de algum jeitinho, né. E a Syrah, E eu adoro acenando para Syrah. você. É. E assim, eu adoro Sirá, cara, eu adoro aquele toque de pimentão, de pimenta negra, assim, aquela fruta negra também, eu acho sensacional. Cara, eu iria
para quem é carnívoro, sempre nessa casa da carne. Quando a gente pega a Cabernet Sauvignon, que em geral tem uma quantidade de tanino um pouco mais elevada, dá para pensar em cortes um pouquinho mais gordos, assim, sabe, tipo cupim, por exemplo, que é bem gostoso. Agora, quando a gente pega uma Merlot, uma Carmener, dá para variar um pouquinho de cortes, não tão gordos assim. Uma vez eu vi uma sugestão que eu acho que vai super bem, eu não provei, eu só ficaria com medo dependendo do grau de álcool desse Carmener, é uma harmonização com comida indiana, porque é bem voluptuosa, né, assim, no nariz. Eu não sei você, é que eu amo muito curry, amo muito comida indiana, então isso ficou no meu inconsciente. E, cara, quando a gente fala de Syrah, eu gosto muito de harmonização que as pessoas, sempre falam que a gente não fala muito de harmonização de coisas do dia a dia, né. Então sabe aquela carne de panela que ficou cozinhando, 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 que ela desmancha só de você olhar, assim, a bicha já faz "Uau". Então, assim, aquela bem gostosa com arroz, uma farofinha, assim, um Syrah, para mim já tá maravilhoso, com as batata, puta que me pariu, já deu até fome que Dá, eu acho que muito bom. combina super. A harmonização, ela é o principal pergunta, né? Até algumas eu pontuei, a harmonização com o Cabernet. Por que que a harmonização do Carminere nacional é tão diferente com a harmonização do Carminere chileno? Eu não entendi, João, mas está aqui outra pergunta. A Jéssica joga no colo da Olha, eu Jéssica. nunca vi que ela é tão diferente assim. Pode ser que ele está falando dessa presença maior ou menor dessa pirazina e tudo mais no Carmener, mas isso é muito mais uma questão de ponto da colheita da uva e menos de sobre ser Brasil ou Chile, mas eu acho que é tudo no mesmo balaio, porque quando você pega a Carmener, tirando algumas exceções de produções pequenas, alguns enólogos incríveis e tudo mais, a Carmener, ela é aquela de tanino médio, acidez média, corpo médio, final médio, é tipo aquela que sempre tá no mediano, né. Então ela é super boa para o dia a dia, tipo arroz, feijão, bife, batata frita, sabe, assim, tá tudo no mediano ali, pizza de calabresa, vai que vai. Então ela é fácil de harmonizar, independente do país. É, eu joguei. Joguei no colo da Jéssica. Que Agora eu vou mais? com, agora eu vou com uma coisa um pouquinho mais técnica, Vai, Jéssica. vai. A gente tem no Chile diferentes perfis de climas e terroirs, né? Que compõem ali o Chile. Até por isso esse estranhamento de mercado, né? Que a gente acaba consumindo muito o vinho de volume, né? As pessoas consomem muito vinho de volume. Eu gostaria que você citasse para a gente esses perfis diferentes de a região do Boa, norte, central e do sul, dando uma dica para a turma conhecer um pouquinho de vinho diferente do Chile. Boa. boa, Cláudio. Então, quando a gente fala da produção do mapa da produção vitivinícola no Chile, no norte, 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 a gente está falando do Atacama, e o Atacama ele é hoje em dia pouco explorado. Claro, a gente está falando de uma região muito seca e uma dificuldade de produção por conta desse clima. Mas algumas uvas têm se dado super bem, Chardonnay tem se dado bem, Syrah, uma característica do solo dali é que ele é um solo calcário poroso, né, então, assim, imagina uma pedra pome, por exemplo, né, só para você imaginar. Então absorve bem água. Justamente por absorver bem essa água, então já ajuda, quando tem pouquinha água, ela já absorve bem, porque ela sabe que vai passar bastante tempo sofrendo ali, né. Depois a gente tem a região de Coquimbo, que tem algumas coisas legais também, de Syrah. Depois a gente vai para o Aconcagua, que não é Colchagua, é Aconcagua. Aconcagua, que a gente, para não ter problema, em nome de Jesus, né. A gente vai ali para o Aconcagua, justamente que a gente encontra no norte, uma produção dos tintos
super parrudos, no norte do Aconcagua, e para oeste a gente tem essas regiões mais próximas do mar, que tem o famosa névoa, que chega ali na beira das vinhas, aí de manhã a névoa cobre as vinhas, e de tarde abre Juros aquele voadores. solão, exato, como dizia a avó do meu namorado, como é que é? Névoa que baixa, sol que Nu- nu- racha. Nuvem que Ah, baixa, Nu sol que racha. nuvem que baixa, nós, sol que racha. nós aqui é serração baixa, só que racha. É isso aí, sol que racha. Então é mais ou menos essa lógica, que é, uma situação perfeita para a maturação da uva. E aí falando mais tecnicamente, a uva ela, óbvio, precisa de calor, mas ela precisa muito mais de sol. Então, mesmo que não esteja a 28 graus Celsius, aquele calor, quando tem de manhã essa cerração e esse friozinho, a uva está trabalhando na acidez. Aí o sol que racha, mas não está muito quente, ajuda na produção de açúcar, e é isso que a gente quer, porque a gente quer acidez e a gente quer açúcar, senão o vinho ou fica muito ácido, ou ele fica muito alcoólico Bom, e a gente não, depende da assim, vinificação. pode ficar desequilibrado. Aí a gente chega no Vale Central, que é aquele blocão de produção, de vinhos. Ali existem bolsões de produção, principalmente de bolsões de produção de qualidade, principalmente próximo ali da capital mesmo. Aí a gente tem Colchagua, que tem uma produção de tintos de qualidade, e Cachapoal, que são as regiões de maior destaque ali, de Cabernet Sauvignon, Carmenère e tudo mais, mas é um grande platô onde se planta tudo dá, né, então você vai encontrar ali desde Riesling, que tem, até Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Posso Blanc, ir. e Pinot quan Noir. Pinot Noir, e você vai descendo esse Vale Central, e vai ficando mais chuvoso, e vai ficando mais frio, até você chegar no que a gente chama de região Sur mesmo, que é o sul, que é o tal do Itata, Biobío e Mageco, que ali é um local, mais chuvoso, que a Pinot Noir está indo super bem, que a Gewürztraminer, como eu falei ali no começo. E aí no final tem a Austral, né, Austral, que eu nunca tomei um vinho da região Austral. A Austral é uma região produtora bem pequenininha, e a gente tem muita divisão dos produtores ali. Eu mencionei a própria Emiliana, que é uma produção que é uma vinícola gigante com produção de vinhos orgânicos, biodinâmicos e tudo mais, com vinhedos espalhados pelo país, mas eu não posso sair daqui sem fazer justiça e também falar da Torres, né, a Torres, que é uma vinícola Torres tem espanhola. um trabalho incrível ali. Exato, e que foi para o Chile levando inovação, e a Torres está sempre, assim, como pioneira quando o assunto é inovação, produção sustentável, e está localizada ali, no sulzinho da região do Vale Central, assim. Então, esse é mais ou menos o panorama de produção. Então é uma diferenciação muito grande de norte a sul, assim, muito grande, e é muito grande, só que, tipo assim, nem é tão grande se você pegar o Chile todo, assim, é um Linha bloquinho reta. ali no meio. E por fim, existe a diferenciação de leste a oeste, porque eu falei do lance da costa, então essa costa tem esse clima super, frio, que corrobora por conta do Humboldt, né, que é aquela A corrente corrente marítima gelada. bem gelada, que esfria toda a costa. A gente tem algumas regiões que tem a Cordilheira da Costa. A Cordilheira da Costa ela impede um pouquinho essa corrente de afetar as vinhas. A gente tem um grande platô, na verdade, assim, um grande vale ali no centro, acho que platô não é a palavra correta, me desculpem. E depois a gente tem a própria Cordilheira dos Andes,
do outro lado, e os vinhedos que são próximos da Cordilheira dos Andes já têm um outro perfil, porque eles recebem o clima frio que desce da cordilheira. Então, por exemplo, um Cabernet Sauvignon que é plantado no centro, ali no vale mesmo, ele tem um perfil muito diferente daquele que está plantado no pé da cordilheira, que recebe esse vento mais frio que desce ali da Cordilheira dos Andes. Então, essa Cabernet Sauvignon, por exemplo, que tá plantada ali, vai ter um pouco mais de frescor, vai ter um pouco mais de acidez. Faz tempo que eu não dava esse tipo de aula, Cláudia, mas acho que faz mais de Ah, ano que eu não falava essas coisas. a geografia dominou a Portas. Jéssica. Você fez um mapa do Chile de norte a sul, leste a oeste. Mas o interessante dessa sua colocação, Jéssica, é porque daí você traz perfis de diferentes locais, né, para as pessoas ir se abrindo para esse novo que o Chile tem, e esse mercado de vinhos finos, de alto padrão, de alta elaboração, que vem crescendo, mas que ainda não tem uma ampla divulgação, ou ainda não chegou até o consumidor final, por meio de nós que estamos aqui, ou de outras pessoas, que há esse mercado ali à frente, além dos vinhos de consumo diário, né? E essa fala que você fez, você foi trazendo esses locais, essas posições geográficas, para a gente estar conhecendo esse mercado de vinho. Não, Bom, super. Jéssica, Oi. então, aqui na nossa região, a gente tem o Chile como o ponto matriz para quem iniciou nos vinhos finos e para quem se decepcionou e não toma bota na boca nunca mais. Nos mercados, a gente tinha aqui muito, era o vinho colonial, né? O vinho aqui da região de Nova Trento, feito com uvas americanas, Rubi, Esmeralda, Niágara. Então, eu estou falando lá em 94, para aquela, né, lá para trás, Uhum. que isso era o consumo de vinho na nossa região. A gente não tinha vinhos finos feito com uvas vitiviníferas, não tinha. Então, o Chile, né, Jéssica, me corrija se eu estiver errado, com a entrada do governo Collor, acabou entrando os importados e teve uma enxurrada de vinho chileno, sabe? E vinha muito Cabernet Sauvignon. E para quem estava saindo do vinho suave, começaram a ter o contato com esse vinho importado, vinho fino, vinho importado e tal, acabaram tendo a decepção, porque foi uma pancada de tanino na boca daquela pessoa que tomava vinho colonial suave, que tinha açúcar na chaterização. Então, tu imagina, né? E acabaram se decepcionando. E muita gente se apaixonou porque conseguiram provar alguma coisa mais de qualidade, até um merlot, né? Um vinho um pouquinho com residual de açúcar um pouquinho mais alto, acabaram se apaixonando e evoluindo com o paladar, tirando aquele paladar infantil de doce. Mas eu vejo muita gente que não, vinho fino, meu Deus, eu gosto de suave. Então eles vão ali para o Rio Grande do Sul pegando um pouco daquele vinho que a Casa Valduga faz, que é agora eu esqueci o nome, que é um vinho com uma Naturelli? residual de açúcar bem alto, agora me fugiu. É o Naturelli? Oi? Naturelli? Naturelli. Gostei Exatamente, bastante. exatamente. Eles gostam bastante daquilo ali porque é um vinho feito com uvas viníferas, acabam tendo um pouquinho mais de qualidade. Aqui também tem o Olaria da Carmin também, que sai bastante, e acabam ficando naquilo ali. A gente tem que começar com Merlot, o Pinot Noir, Merlot, né, colocando nas condições certinhas para poder a pessoa evoluir. Mas a minha percepção, não pergunta do público, mas a minha percepção maior, que a colocação de vinhos de qualidade do Chile foi ali por volta de 90, 94, que essa importação começou a vir com uma enxurrada de vinho, né? Acabou se popularizando, né, Jéssica? É verdade. Não, é verdade, eu concordo. Eu não lembro muito não dessa época, mas você tá falando, eu concordo. Me inclui nesse time, Jéssica. Acho que essa época nós ainda estávamos brincando, Jéssica. Nós temos a mesma idade. Eu estudei muitos períodos, mas esse período eu estudei. Não vou entregar ninguém, né, Jéssica? Eu estava ontem estudando a invasão romana na Gália, mas a importação chilena no período Collor eu ainda não estudei. Preciso conversar, mas eu concordo certamente com o que você está falando.
Plenamente. Muito bom. Assina embaixo, né, Jéssica? Assina embaixo, eu tenho certeza que é isso aí que rolou. Não me entrega, me joga no chão e nega. Sensacional, muito bom. Ó, você vê como que é? Já passamos de 1 hora aqui. Passamos mais perguntas? Ou como é que estamos aí? Eu tenho bastante, mas Jéssica, são repetitivos, acaba voltando para o assunto de região, acaba voltando, tem várias, sabe? Uhum. Acaba da harmonização, aí vem as piadinhas, né? Vamos lá, um merlot com sushi, aí vai para aí afora. Ai, correto. E você, Clau? Aqui tá tranquilo, Jéssica. As perguntas. Maravilhosa. A última que eu tenho aqui é de um amigo, mas eu acho que a gente já diretamente acabou respondendo. Ele perguntou assim: por que o Leon de Tarapacá é um vinho tão diferente? Ele tomou e sentiu que ele achou super diferente no sentido complexo, rústico. Mas eu acho que é uma proposta mesmo, né, a Tarapacá ela é Sim, super grande, tem, entrega muito bem cada faixa de preço, então acho que é uma proposta de sair do mês é aquela proposta do enólogo, né, aquela tipo assim: "Ah, eu quero fazer um vinho de enólogo", assim, meio que minha cara. Imagino, estou chutando que seja isso, nunca perguntei na Tarapacá, mas acho que é proposta mesmo, fazer algo diferentão, sim. né, é bom, né. E Muito uma bem. com a ideia, né? A É, ideia pois do é. enólogo Pois sempre é. trazer o rótulo, e eu aposto que esse jovem também tomou num momento bem especial. Não é verdade? Concordo. Gente, muito obrigada. Faça hora também de jantar, porque a gente começa bom dia, boa tarde, boa noite, mas estamos gravando de noite aqui. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, foi super legal. Chile, o povo vai ficar bravo, vai falar assim: como assim que vocês falaram mais do Chile e menos de Itália de Portugal? Pois é, meus amores, tinha mais tema para falar de Chile, tá vendo? Vocês aí falando mal do Chile. Clau, obrigada. Quer deixar suas últimas palavras? Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com você, né, aprendendo um pouco, compartilhando aqui com o Célio hoje, que está aqui conosco. Venha nos visitar aqui na região, aqui, façam um enoturismo aqui em Quero, São Roque, Aí. tá? quero ir para São Roque, quero ir para São Roque. Venha para cá, venham pedalar comigo, por favor, aqui. A gente faz Ah, bastante pedal aqui em São Roque. A minha página é Enobiker, né? Tem um porquê, já está explicado, né? Sou enófila e agradeço demais aqui a oportunidade, gente. Obrigada. Você, Célio, últimas palavras. a dúvida, perdão, é um prazer enorme estar falando com a Jéssica, acompanho a Jéssica há um bom tempo nas redes sociais, todo o trabalho que ela vem aplicando sobre o mundo do vinho, para ela poder colocar o vinho à disposição de quem está iniciando, de quem está crescendo. Ela tem todo o conteúdo, vai toda semana para a Europa, e para quem está ali contando as moedinhas para comprar um vinhozinho para fazer um parecer para a namorada, ou, né? E todo mundo tem esse propósito e esses degraus da vida, né? Então, eu quero convidar todo mundo a vir visitar o meu estado. A gente tem muito vinho bacana para quem está me ouvindo. A gente tem a Serra Catarinense aqui, Világio Bacete, Vila Francione, Cione, tem a Teira, que agora Inteira. passou por um problema Vilagem grave, Conte, Vilagem Világio Conte, Conte. Meu Deus, tem tantas em São Joaquim ali, é muito lindo, lindo. bonito ver. Nós temos nossa praia maravilhosa, Balneário Camboriú, tem Florianópolis, tem a Serra, a gente tem os cânions. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque esse aqui tem uma audiência enorme, então quem é enófilo gosta muito da nossa região aqui. Pedir para o pessoal fazer meu merchan aqui e me seguir lá, Vinhos e O Momentos. Célio. E a gente Sim, aproveita e ele vai visitar a Jéssica aí embaixo aí, ó. em Floripa, a Jéssica está lá na Grande Florianópolis, né? Está Tenham. fazendo um trabalho bacana aqui na região. Então, quero o pessoal convidar o pessoal para me seguir ali no Instagram, Vinhos e Momentos. A gente sempre está compartilhando alguma coisa sobre vinho, sobre viagem, sobre passeio. Tem a minha lojinha lá também, dá uma olhadinha nos rótulos que eu publico lá também. Jéssica, um prazer enorme falar contigo. Tomara que tenha outras oportunidades que eu possa compartilhar um pouco do meu conteúdo contigo e para os nossos ouvintes aqui no podcast.
Super, gente, agradeço demais. Agradeço quem ouviu esse podcast até o final, já sabe, né? Gostou, comenta, compartilha, fala pro povo, não gostou, guarda para você, porque eu não tô nem aí para sua opinião, porque eu faço isso aqui de graça, e é isso mesmo. Adorei! Você tem que criar também tirinhas da Jéssica, quando o povo faz aquelas Tirinhas da perguntas Jéssica. mais enlouquecidas e as respostas são Direto, sem firulas. Beijo.